Bom dia, pré-adolescentes! A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês nessa linda manhã de domingo, que o Senhor nosso Deus, Ele reservou para estar falando conosco através da palavra dEle. Vocês já despertaram, já tomaram o café de vocês? Se não, acorda, porque a nossa aula já começou. Separe a revista, separe a Bíblia de vocês. Hoje é a lição número 5, hoje é dia 31 de julho de 2022. Já é a quinta aula que nós estamos estudando dessa lição abençoada, né? Nós estamos estudando a série de lições que fala sobre servir a Deus com os meus talentos. Servindo a Deus com os meus talentos, que bênção, né? Vocês já estudaram aí nas aulas anteriores o que são dons ministeriais para a igreja, o que são dons espirituais, o que significam, a unidade da igreja, o fruto do amor, e agora nós iremos estudar sobre manifestações do Espírito Santo nos crentes. É a nossa quinta aula. Vocês estão ansiosos para aprender um pouco mais sobre esse tema que é fundamental para as nossas vidas? Vocês irão ver o porquê que é fundamental nós aprendermos sobre esse assunto. Daqui a pouco nós vamos aprender um pouco mais, tá? Por enquanto, quero dar boas-vindas a vocês que estão visitando ao nosso canal. Vocês que são visitantes são muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Fique conosco até o final. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo. Inclusive, nós estamos aqui agora ao vivo, se vocês estiverem assistindo neste domingo, né, a aula da Escola Dominical. Muito bem-vindos. Meu nome é Abraão, para quem não me conhece. Meu nome é Abraão, nós estamos na aula dos pré-adolescentes, a quinta aula, e vamos começar, por quê? Porque a aula está muito abençoada. Vamos orar, te convido para orar comigo, vamos orar. Senhor, que o Senhor fale com cada um de nós, que o Teu Espírito Santo, Senhor, se revele a nós, se apresente a nós, se manifeste a nós, que nós não venhamos conviver, Pai, longe da Tua vontade, que nós não venhamos viver, Senhor, longe do Teu amor, longe do Teu Espírito Santo, mas que nós possamos estar cada dia juntos, convivendo, Senhor, em unidade de espírito, que nós venhamos juntos estarmos com o vínculo, Pai, da paz, com o vínculo do amor, que venhamos estar com o vínculo do Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, abençoe cada um de nós, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Fale conosco nessa aula. Amém. Glória a Deus. Hoje a nossa aula fala sobre as manifestações do Espírito Santo na vida dos crentes. Vocês já viram alguém falando em línguas estranhas? Alguém profetizando? Com certeza vocês já viram, né? Nós somos de uma igreja pentecostal. Dificilmente você não viu. As pessoas, tem algumas outras igrejas que não consideram esses dons espirituais, essas manifestações, como legítimas. Elas acreditam que os dons já cessaram. Então, quando elas veem alguém falando em línguas estranhas, ou quando elas veem alguém profetizando, elas falam aquilo que o nosso textuário de hoje, ele fala que não é para nós fazermos, ok? Eles vão na contramão daquilo que o textuário diz para nós não fazermos, ok? Eles fazem exatamente o que diz para não fazer. Mas antes de eu falar o textuário, eu gostaria de falar uma coisa para você. Nas aulas anteriores, nós estudamos que há muitos grandiosos presentes de Deus disponíveis para aqueles que estão em Cristo. Ok? Nós estudamos isso. Há muitos grandiosos presentes para aqueles que estão em Cristo. Em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 3, olha só o que está escrito em Colossenses 2, 3. Vamos começar do versículo 2. Só a última frase, a última palavra do versículo 2 de Colossenses 2. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, nós temos aqui, em Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus dizendo para nós que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria
e do conhecimento de Deus. Todos. Não tem nada que não esteja escondido em Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, olha só. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Olha só o que está escrito. Vocês acharam? Acharam também? Vamos ler. Está na página, quem tem a Bíblia M'Cheyne, está na página 204. E Colossenses está na página 372. Esse de Colossenses, inclusive, é um dos versículos que eu acho muito, muito fundamentais na Bíblia. Esse de 1 Coríntios também, muito lindo, que fala assim, ó, 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que maravilha, olha que bênção. Especificamente nessa parte, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Nos revelou. Então Deus, ele nos revelou, né, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Então eu vou te convidar, você mesmo, pré-adolescentes, vou te fazer um convite. Olha lá, hein? Será que é um convite para quê? É um convite para você imaginar. É de graça, né? Você pode imaginar de graça. Então imagina aí na sua casa alguém que é muito pobre, como diz o pastor Jário, alguém pobre de Maré de Si. Essa pessoa, ela não tem nenhum tostão para comprar nenhuma bala, nenhum doce. Tudo que ela tem é a posse de um pequeno pedaço de terra. Ela só tem por herança, não sei, é para imaginar, um pequeno pedacinho de terra. E nesse pequeno pedaço de terra, é um pedaço de terra que não, aparentemente, serve para nada. Imagina um pedaço de terra tão ruim, aparentemente, mas tão ruim que não nasce nem espinho. Pois bem, então ele decide vender essa terra. E ele vende bem baratinho, né? Porque aquela terra ali aparentemente não serve para nada. Quando o novo dono decide cavar a terra, o novo dono chega lá e cava a terra, tcharam! Surpresa! Ele descobre que debaixo daquela terra tem uma quantidade gigante de ouro. Ele começa a cavucar, e ele descobre que ali era uma mina de ouro. Imagina, um tesouro. Então o novo dono decide vender todo aquele tesouro. E ele fica muito, muito, muito rico. Parece uma história fictícia, né? Imagina como ficou aquela pessoa que vendeu aquela terra, né? Aí imagina como ficou também a pessoa que comprou a terra. Ela deve que ficou super feliz. Agora, aquela pessoa que vendeu a terra, bem, não deve ter ficado nada feliz, né? Olha, parece uma história fictícia, mas infelizmente essa é a história de muitos de nós. Em Jesus Cristo, nós lemos que nós temos escondido todos os tesouros. Todos. Não tem nada que fora de Cristo não esteja colocado. Nada de precioso, nada de bom, nada de perfeito, nada de agradável. Tudo está nele. E coisas grandiosas Deus, ele ainda tem preparado para aqueles que o amam. Olha só. Então, para nós recebermos estes presentes maravilhosos, nós precisamos pedir. Nós precisamos orar a Deus e pedir. Olha que bênção, né? Você tem que pedir, porque pedindo, você recebe. Aquele que bate, Deus abre, Deus concede. O nosso textuário de hoje diz assim, ó: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Tudo. Fiquem com o que é bom. E evitem todo tipo de mal. Está escrito isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 até o 22. Ok? Olha que benção o nosso textuário. Então, tudo que Deus ele mais deseja fazer, pré-adolescentes, é habitar no seu coração. Deus, ele procura, ele sonda o coração daqueles que estão dispostos a receber a presença do Espírito Santo de Deus. Ele procura
Ele procura, ele realmente procura habitar nas nossas vidas, mas ele não vai invadir. Ele não vai invadir como o diabo faz. Ele não vai. Por quê? Porque ele é manso e humilde de coração. E ele bate nas portas daqueles que não têm a presença dele. Ele bate na porta. Toque, toque, toque. Só que a pessoa ela não ouve. Deus, ele deseja que você mesmo, se arrependa dos seus pecados e peça que ele habite na sua vida. Você tem que clamar a ele, pedindo, suplicando, insistindo pela presença dele na sua vida, orando com fé. Se você tiver fé, não desistindo, ele vai descer sobre a sua vida. Ok? Deus, ele resiste àqueles que são soberbos, àqueles que são, eu mereço a presença de Deus. Deus, ele... Não, ninguém merece. É somente pelo sacrifício de Jesus. Somente aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário que nos garante que hoje nós tenhamos comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus, ele mostra o seu amor para nós pelo seu Filho que morreu na cruz do Calvário. E Jesus, ele não somente morreu pelos nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados e ele ainda trouxe para nós dons. Ele deu para nós, ele concede para nós dons, e não somente para nós, mas também para aqueles que são desobedientes. Aqueles que são desobedientes. Essa é uma questão muito importante que nós vamos estudar juntos até o final. Vamos lá? Estão ansiosos? Mas para que nós recebemos esses presentes maravilhosos da parte de Deus, Abraão? Mas para quê? Para quê? Eu não preciso, eu não quero, não sei o quê, blá, blá, blá. Calma, meu caro e minha cara, calma! Porque a nossa aula só está começando, glória a Deus por isso. Nosso primeiro tópico de hoje é nós sermos testemunhas, bom testemunhos. É o tópico, né? O bom testemunho. É o primeiro tópico que nós iremos estudar hoje, tá? Vamos lá. Você já ouviu essa frase? Não importa. Não importa. O que as pessoas pensam, deixam de pensar da minha vida. O que importa é o meu coração com Deus. O que importa é eu com o Senhor. Né? Várias pessoas falam isso, e isso não é verdade. Tem uma frase muito antiga que diz que não basta somente nós sermos certos. Nós temos que parecer também certos. Nós não podemos dar margem. E isso significa testemunho. Nós temos que testemunhar. Nós devemos sim nos preocupar com o que dizem ou pensam ao nosso respeito. Não significa que nós precisamos que as outras pessoas fiquem nos dando prêmio joinha. Para todo local que nós for, as pessoas falam, parabéns, olha, muito bom. Não quer dizer, pelo contrário. Quando as pessoas verem o seu testemunho de cristão, e você saber que você está fazendo o correto realmente, e elas te maltratarem por isso, e elas vão te maltratar por isso, porque o mundo ele não conhece a Deus. Então ele não conhece uma pessoa que faz boas obras também, como uma pessoa boa. Pelo contrário, eles vão tentar tirar a sua reputação. Mas a questão fundamental é essa, o bom testemunho. O bom testemunho. Quem tem os dons espirituais, quem tem a presença do Espírito Santo de Deus, ele tem algo chamado fruto do Espírito. Ele tem algo chamado dons espirituais. Ele tem algo que é chamado dons ministeriais também. Olha que benção. Eu hoje estou vestido de folhas. Vocês estão vendo. Eu estou vestido de folhas. Vocês conhecem vários tipos de árvores, não conhecem? Tem vários tipos de árvores. Se eu mostrasse, por exemplo, para vocês uma folha de mexerica, vocês iriam saber que aquela era uma folha de mexerica? Uma folha de uma bananeira. Essa é fácil, né? A maioria sabe. Mas a maioria das frutas, elas não apresentam a mesma característica das suas folhas. Pelo contrário, elas são muito diferentes. Então, um testemunho não é somente folhas. Não é somente você apresentar, né, algo ali para aparecer. Por quê? Porque pode ter muito caso de uma pessoa ela tá fazendo boas obras. A pessoa ela tá
dando esmolas, ela está fazendo qualquer outra coisa, profetizando, orando, falando em línguas, mas ela não está realmente dando um bom testemunho. Pelo contrário, elas estão denegrindo a palavra de Deus. Elas estão trazendo escândalo. Melhor é até a pessoa não participar, não fazer nada daquilo. A Bíblia diz, não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. Então, testemunho é algo que vocês têm que estudar bastante. É algo que eu tenho que estudar bastante. Qual é o testemunho? Né? O que as pessoas elas pensam a meu respeito? O que as pessoas pensam a meu respeito é importante. É importante, principalmente quando são pessoas de Deus. Quando são pessoas do povo de Deus. O seu pastor, meu pastor não tem nada a ver com a minha vida. É claro que tem, com certeza tem. O seu pastor, ele tem tudo a ver com a sua vida, porque a palavra de Deus diz que eles zelam pela sua vida, e eles vão de dar conta pela sua vida. Então você precisa se preocupar muito com isso, pré-adolescentes. O bom testemunho. Ponto 1. A palavra testemunho aparece muitas vezes na Bíblia, porém com significados diferentes. O primeiro exemplo é dos crentes da igreja primitiva. Porque lá Jesus ele disse que nós iríamos receber o Espírito Santo de Deus para nós sermos testemunhas dele na terra. E lá aparece, né? O Espírito Santo ele desce para nós pregarmos o Evangelho, as boas novas, as boas notícias de Deus, da salvação em Cristo Jesus, com poder, com autoridade, com ousadia, sem vergonha, ok? Sem vergonha de falar de Jesus. Pelo contrário, você ter ousadia, né? Eu sei que vários de vocês têm para a glória de Deus, vários de vocês são batizados com o Espírito Santo, vários de vocês têm o dom de Deus, então é exatamente assim. Deus ele não nos deu um espírito de temor, eu tenho medo, eu tenho vergonha, timidez, não, mas ele nos deu um espírito de moderação, um espírito de ousadia, um espírito que ora, um espírito que clama a Deus, que suplica a Deus. Então, os discípulos, eles eram testemunhas dos milagres operados pelo Senhor e receberam a missão de divulgar o que viram e ouviram. Outro significado para a palavra testemunhar tem a ver com o comportamento, como nós já falamos, né? A forma como fala ou se relaciona com as outras pessoas, o nosso comportamento, é uma demonstração do nosso caráter interior. É uma demonstração pública daquilo que nós temos dentro do nosso coração, ok? Então elas são observadas principalmente pelas pessoas que estão ao nosso redor, principalmente pelos não crentes, né? Os não crentes, nós somos como um farol para eles. Eles sempre irão querer apagar-nos, eles sempre irão querer nos diminuir. Qualquer coisa, já viu lá na sua escola, no seu trabalho, né? Alguns de vocês, não sei, tá trabalhando, né? Mas, não estão não, né? Mas, imagina, a pessoa ela fala bem assim, mamãe, você não era crente? Você não é crente? Por que você está fazendo isso, está fazendo aquilo outro? Muito, muito, muito sério essa questão. Por quê? Porque o nome de Deus, ele pode estar sendo tratado como desprezível pelo nosso testemunho. Eu para ser crente igual tal pessoa não vou querer ser. Tem pessoas que usam isso como desculpa também. Mas o nosso testemunho, ele fala alto, ele grita. Nós temos Marte na Bíblia. Estevão era um jovem, ele foi o primeiro Marte, ele era cheio do Espírito Santo. E por causa daquilo que ele falava, daquilo que ele dizia, porque ele falava aquilo que ele vivia e ele viu. Então, quando ele testemunhou, quando ele falou de Jesus, as pessoas mataram ele. E o que ele fez? Ele não revindou, ele só orou a Deus. Imagina aquela pessoa que aprovou a morte de Estevão, era Paulo. E olha só o que aconteceu com o testemunho de Estevão. O testemunho dele falou tão alto, né? Tão alto, gritou nos ouvidos de Paulo. E Paulo, na hora ali, quando Jesus ele apareceu para ele, né? Com certeza Paulo, durante os dias que ele ficou cego, ele deve que se recordou, né?
talvez até o final da vida de Paulo, Paulo ainda via nos seus pensamentos Estevão clamando a Deus, né? Imagina que seriedade. Mas o maior exemplo que nós temos é de Jesus Cristo. Ele é a maior testemunha de que Deus, Ele salva, né? Jesus, ele é a maior testemunha, da mesma forma que Estevão, ele era um pecador, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas Jesus, ele não tinha nenhum pecado, e ele foi a maior testemunha do poder de Deus. Por quê? Porque ele se humilhou, e depois o que aconteceu? Ele ressuscitou. E até hoje nós sempre lembramos da morte de Jesus. Então o testemunho de Jesus, o sangue de Jesus Cristo na cruz, ele nos lava e ele fala muito aos nossos corações e falará para todos sempre. Na nossa revista aqui no ponto A, nós temos um outro exemplo de outra testemunha. Eu estou dando aqui 3 exemplos de testemunhas do ponto 1. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para nós sermos testemunhas, para nós sermos essas pessoas. Vocês têm que ser essas pessoas, vocês têm que ser igual Estevão, vocês precisam ser igual essa pessoa que eu vou citar agora, que é Eliseu, mas principalmente, vocês precisam ser assim como o nosso Senhor é. Vocês precisam, vocês têm que ser igual. Mas vamos olhar Eliseu, olha só. Você conhece a história de Eliseu? A maioria de vocês conhece a história de Eliseu. Este era um homem que tinha um testemunho exemplar. Ele passava em determinado local e as pessoas, elas falavam bem assim, ó, ele ali é um homem de Deus. Morava uma mulher que era muito rica, via ele sempre passando e falava, é alguém digno da nossa confiança, né? Tenha certeza que ele é um santo homem de Deus, não tem como não ser. Aquela mulher, ela falou. Então, ela fez o quê? Ela construiu uma casa para aquele profeta. Um quarto, né? Um local ali, para ele se hospedar sempre que ele passasse ali. Olha que bênção, né? Ele era extremamente zeloso da lei, ele era dedicado. Mas, além de zelar, ele também tinha a necessidade de obedecer, ao ponto de ter um bom comportamento. E foi esse bom comportamento que influenciou aquelas pessoas que estavam ao redor. E não somente influenciou, mas influenciou positivamente. Imagina se Eliseu, né? Agora, imagina se ele fosse um profeta que falasse, só vou profetizar aqui, ó, só vou dando glória, glória, aleluia. Primeiro que talvez se ele fosse igual eu, os irmãos iriam rir dele, né? Mas o importante é que ele tinha que, além de profetizar, ele tinha que cuidar do seu bom testemunho. Imagina se ele não se comprometesse em dar um bom testemunho. Essa história nos ensina que mais importante do que profetizar e operar milagres é sermos exemplos dos fiéis. A palavra de Deus, ela diz, olha, vocês que são jovens, ninguém despreze a sua mocidade. Ninguém. Você aí, ó, pré-adolescente, tem vários. Eu conheço vários de vocês que vêm com mimimi que só o sangue do cordeiro. Todo mundo me despreza, como eu sou desprezado, como eu sou um pobre. Tá igual a história lá que eu falei do homem que está sentado em cima de um tesouro. Como eu sou pobre, não sei o que e tal. A Bíblia diz, ninguém te despreze. Ninguém tem nenhuma autoridade para desprezar a sua mocidade. Mas olha, 1 Timóteo 4,12. Sede exemplo dos fiéis. Aí ele cita lá, no trato, na perseverança, no amor, na gentileza. E vai citando vários outros itens. Depois vocês podem estar lendo. Ok? Então, mais importante do que você profetizar, operar milagres, é você dar um bom testemunho, né? Várias pessoas só querem saber de estar ali. Não, só o meu importante é eu e Deus aqui orando, a oração, mas não se dedica ao trabalho. Quantas pessoas o pastor coloca lá a lista para limpar a igreja, a pessoa nunca aparece. Aí coloca lista para o churrasco, o churrascão, aí todo mundo vem. Lista para o evangelismo, ninguém. Lista para o bolo do aniversário, aí aparece um monte. Cuidado, cuidado, o seu testemunho está sendo visto por todo mundo. Segundo ponto aqui, então, nós estudamos
primeiramente, né, o primeiro ponto sobre o bom testemunho. Então agora nós vamos para o segundo ponto, que fala sobre as línguas são importantes. Ok? Mas antes de nós irmos para o segundo ponto, vamos dar uma pausa para nós ouvirmos o nosso momento curiosidades de hoje. Quais serão as nossas curiosidades, os momentos, os fatos interessantes da Bíblia e muito mais de hoje? Olá, você que chegou no nosso momento curiosidades. Vocês estão ansiosos para saber quais são as nossas curiosidades de hoje? Calma, calma o seu coração, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas orem pelas curiosidades de hoje, né? Para vocês saberem, para vocês gravarem, anota. E a primeira curiosidade já vai agora, hein? A nossa primeira curiosidade é a respeito das línguas repartidas como de fogo. Vocês sabiam que há muito tempo atrás, na Bíblia narra que todos os seres humanos falavam uma só língua? Só que na Torre de Babel nós tivemos a confusão das línguas. O próprio Deus, ele desceu e ele confundiu as línguas para que um não entendesse o outro, na sua tentativa de chegar aos céus com a sua própria força, com seus próprios meios, né? Agora, em Atos, no capítulo 2, nós vemos o inverso. O próprio Deus, através do Espírito Santo, ele desceu sobre aquelas pessoas e foram vistas línguas repartidas como de fogo. E agora, as pessoas, em vez de não estarem se entendendo mais, elas estavam se entendendo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus fazia elas entenderem umas às outras, mesmo elas não falando a mesma língua. Olha que fantástico, elas ouviam outras línguas, línguas estranhas, sendo ditas nas suas próprias línguas. Que maravilha, né? Um grande milagre de Deus. A nossa segunda curiosidade de hoje tem a ver com a nossa Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela é uma igreja pentecostal, exatamente ligada, pentecostalismo, é ligado a 50 dias após a Páscoa, que tem a ver sobre a descida do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós cremos que o poder do alto está disponível para nós hoje. E nós acreditamos desde o início da nossa fundação, da Assembleia de Deus no Brasil. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, 2 missionários falavam outra língua, não falavam o português. Eles eram de outra nacionalidade, inclusive, estavam nos Estados Unidos porque ouviram falar do movimento pentecostal, do movimento que o Espírito Santo de Deus estava fazendo naquele local. Eles vieram para cá, prestem atenção, através de uma profecia. Em um culto, provavelmente, eles profetizaram lá e falaram em línguas estranhas, mas eles ouviram em português. Eles ouviram aquelas pessoas falando em português. E na profecia, eles ouviram o próprio Deus, né, através daqueles seus servos, os profetas, eles ouviram eles falando que eles tinham que vir para um local no Brasil chamado Belém. E foi aí que eles foram. Eles nem sabiam onde ficava Belém, eles ouviram da parte de Deus, né? Deus conhece tudo. Eles foram até uma biblioteca, viram escrito onde é que ficava Belém e vieram para cá, pela graça de Deus. E aqui hoje nós estamos, mais de 110 anos depois, dando glórias a Deus pelo Espírito Santo que nos foi concedido para nós estarmos cumprindo o ID de Deus, né? Amém? Gostaram das curiosidades de hoje? Então esperem até as próximas. Tchau, Deus abençoe. Muito bem, vocês viram aí os momentos curiosidades, muito legais, né? Eu sei, eu também achei muito top! Vamos lá agora, o 2. As línguas são importantes. Você sabia que o dom de línguas foi dado ao crente para o seu próprio crescimento? Você sabia disso? Paulo diz: quem fala em línguas estranhas ajuda ou edifica a si mesmo. As línguas, elas também podem ter o mesmo valor da profecia. Mas para isso acontecer, é preciso que alguém tenha o dom da interpretação das línguas. Somente assim os ouvintes, aqueles que ouvem, serão ajudados e poderão crescer espiritualmente. Aí, Abraão, mas para quê? Porque senão a pessoa ela fica falando e ela está falando bem. Ela está edificando assim, ela está edificando o seu próprio espírito. Porque as línguas é você comunicar em palavras ininteligíveis, mistérios,
com Deus. É você falar aquilo que você mesmo, a sua própria mente não está nem entendendo. Ok? Qual é a finalidade das línguas? Ponto A. 2A. As línguas como dom têm a finalidade de trazer a edificação espiritual ao crente. O dom pode ser usado também para anunciar a mensagem de Deus, mas como nós citamos, né, somente quando alguém também tem o dom de interpretar línguas. Vocês já viram alguém assim na igreja para edificação? A pessoa fala em línguas e alguém do lado vai lá e interpreta. Isso é uma bênção. As línguas têm também a finalidade de comprovar o batismo no Espírito Santo. Ok? A Bíblia relata que os da casa de Cornélio, que creram no Evangelho, receberam o dom do Espírito. E por isso eles começaram a falar em línguas. Então eles viram eles falando em línguas, magnificando a Deus. Então eles falaram, né? Essa pessoa recebeu o Espírito Santo. Não é possível a pessoa estar falando em línguas, estar glorificando a Deus dessa forma, com tanta alegria, e ela não ter o Espírito Santo de Deus na vida dela. Que ela não tenha recebido o Espírito Santo de Deus. Então, letra B aqui, vamos lá. Deus anunciou ao profeta Joel que nos últimos dias o Espírito Santo se manifestaria entre o seu povo. Os mais jovens profetizariam, os velhos teriam sonhos, os moços teriam visões. Isto é, Joel relata a manifestação dos dons espirituais na igreja. Não é assim no nosso meio? Qual de vocês aí, por acaso, não tiver algum sonho profético, não tiver alguma visão, ou alguma revelação, ou alguém entregou alguma profecia, ou até mesmo Deus pode usar vocês para profetizar? Nós temos visto isso muito no nosso meio, para a glória de Deus, né? Então isso foi profetizado há muito tempo atrás, e esses são os últimos dias. Glória a Deus por isso. Assim, todos seriam alcançados pelo Espírito para levar o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Esse é o propósito. E, finalmente, Paulo orienta para nós buscarmos com zelo o dom de profetizar. Porém, não proibir ninguém de falar em línguas. Isso está escrito em 1 Coríntios 14, 39. Né? Nós vemos algumas pessoas, como eu citei lá no começo, né? Algumas igrejas que não acreditam nas línguas estranhas. Mas nós cremos, nós acreditamos nas línguas estranhas. Elas servem com o propósito de edificação, tanto para você, como para o outro, se houver alguém interpretando. Se não houver alguém interpretando, a edificação é para você, ok? É para o seu espírito, ok? Glória a Deus por isso. Então nós fechamos aqui essa segunda parte. Aí eu pergunto para vocês, algum de vocês fala em línguas estranhas? Alguns de vocês são batizados? Se não, por que não? Essa é a pergunta. Porque esse é um tesouro que Deus te deu, que Deus concede à sua igreja, que Ele nos concede para a nossa própria edificação. Então, voltamos à parábola do começo. Você está sentado, você está assentada sobre um tesouro gigante e passando fome, né? É a mesma coisa que a pessoa está com um pão na mão e a barriga roncando. E é um pão delicioso. Por quê? Porque é o que Deus nos deu, um copo de alegria, um copo de, não de tristeza, mas é alegria, é uma alegria sobrenatural. É uma alegria tão grande que você não consegue se conter. Amém? Glória a Deus. Vai lá, ponto 3, a importância das profecias. Mas antes de irmos para o ponto 3, eu gostaria de falar para vocês a respeito das ofertas. Vamos ofertar na casa do Senhor com alegria. Estão aparecendo aqui embaixo os meios digitais para nós estarmos contribuindo com a casa do Senhor. Você pode estar fazendo a sua oferta por Pix, PicPay, depósito bancário ou trazendo no culto à noite. Nós temos também o nosso voto que nós estamos fazendo para nós comprarmos um novo espaço. Vocês já visitaram a nossa igreja em Campo Grande, né? Nós estamos com um novo espaço maravilhoso que Deus nos concedeu. Que você ajude nessa obra. Nós precisamos de recursos. Nada do que nós estamos aqui veio de graça. Nós precisamos de doação. Deus, Ele usa a sua vida. Você pode ter certeza que na Bíblia está escrito que aquele que contribuir
com R$ 1, Deus ele vai te dar 100 vezes mais nessa vida ou na outra, a vida eterna. E na outra também a vida eterna, 100 vezes mais. Talvez não vai ser 100 vezes mais em dinheiro, mas pode ser em saúde. Qual é o valor de uma saúde, gente? É gigante, as pessoas gastam milhões, tem remédio que é de milhões de reais. E nós somos tão abençoados e às vezes nós não enxergamos. Ou às vezes nós não somos abençoados, por quê? Por causa da avareza. Não seja avarento. Contribua com a casa de Deus com alegria, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Vamos para o nosso terceiro ponto, que fala sobre a importância das profecias. Quando o apóstolo Paulo ensinava os irmãos da igreja em Corinto, ele os incentivava a buscar os dons espirituais. Entretanto, o apóstolo, ele deixou bem claro sobre a necessidade de priorizar um dom. Qual dom? O da profecia. O apóstolo Paulo insistia quando falava, principalmente o dom de profetizar. Está escrito em 1 Coríntios 14, 1. Ele conhecia bem o Antigo Testamento. Por isso, além de ter recebido sabedoria divina para instruir as igrejas, o apóstolo Paulo valorizava a tradição dos profetas da Antiga Aliança, assim como seus profundos ensinamentos. Olha, eu li no começo aqueles versículos. É um tesouro escondido. Aquilo que está escondido, você precisa achar, pré-adolescente. Não tem como. Algo está escondido e está óbvio. Não existe isso. Se algo está escondido, é porque precisa ser achado. Ok? A Bíblia está escrito, Deus ele preparou para aqueles que o amam. Ele preparou, ele quer conceder, mas você precisa clamar, você precisa pedir. Deus ele fala bem assim, ó. Qual dentre vós, se tiver um filho e ele pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ou se pedir uma comida, você vai dar uma serpente? Algum de vocês vai fazer isso? Vai dar uma pedra, uma serpente, um escorpião para o seu filho? Não. Aí Jesus ele continua, ele diz assim, ó, da mesma forma o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então a maior bênção que você pode receber na sua vida, você pode ter certeza absoluta, é a presença do Espírito Santo de Deus. Não existe nada mais sublime na sua vida para você pedir. Por quê? Porque se você tiver o Espírito Santo de Deus, mesmo se você estiver numa tempestade, como Jesus estava, dentro de um barquinho, um barco indo para um lado e para o outro, ele estava dormindo. Olha que bênção, por quê? Porque ele descansava no poder de Deus. Ele sabia que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele habita debaixo das asas do Onipotente. Ele sabe que aquele que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele pode descansar. Por quê? Porque Deus, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Deus, ele é aquele que tem autoridade sobre os céus, ele tem autoridade sobre a terra, ele tem autoridade sobre o mar. Então, caso você esteja triste, você esteja como aquela história que eu falei, né? Sem nada, não seja talvez pobreza material, mas talvez falta de amigo, falta de pessoas, falta de familiares. Olha, Deus, ele quer habitar na sua vida, ele quer ser o seu maior amigo. Ele quer ser seu ajudador, ele quer ser o seu consolador, ok? Mas para isso você precisa clamar, você precisa pedir, você precisa bater, insistir. Faz igual lá aqueles discípulos, eles ficaram tanto tempo com Jesus e depois eles ficaram ainda mais uns dias orando para receber o Espírito Santo. Né? Faça um tempo com Jesus, passa um tempo com Jesus, lendo a Bíblia, orando, 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu conheço gente que ficou anos e anos sem receber o batismo com o Espírito Santo, mas um dia para a glória de Deus recebeu, mas ele continuou insistindo, ele não desistiu, você não pode desistir. Por quê? Porque se você desistir, você não vai receber. Isso é para aqueles que crê. Esse presente maravilhoso é para aqueles que insistir, aqueles que procurarem, aqueles que bater, aqueles que insistir, aqueles que clamar, aqueles que orar. E Deus, ele continua nos falando que ele pede para vocês pedirem. Deus, ele pede, ele fala, olha, peçam, pedi, dar-se-vos-á.
Clamai a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que bênção, né? Então, mas o apóstolo Paulo, ele fala para nós clamarmos pelo Espírito Santo e não nos contentarmos somente em nós, agora eu já recebi, já recebi, glória a Deus, e pronto, ficar ali na... Não. O Espírito Santo, ele sempre tem mais para te dar. Ele é uma fonte de águas vivas. A Bíblia diz que Jesus, ele falou, aqueles que creem em mim, uma fonte de água viva fluirão do seu ventre. Ele vai receber o Espírito Santo de Deus e vai conceder o Espírito Santo de Deus às outras pessoas. A Bíblia diz também que o Espírito Santo de Deus, ele é uma fonte inesgotável e infinita. Deus, ele sempre tem mais para você. Ele sempre tem algo mais. Se você, já cheguei no meu limite, não chegou. Deus, ele sempre te surpreende, pré-adolescentes. Não esperem coisas pequenas de Deus. Por quê? Porque o Deus nosso, ele é infinito, ele é maravilhoso, ele é gigante. Ele é o criador de tudo. Então, olha só. Ele ainda tem algo escondido para você. Ele ainda tem coisas grandes para você. O Espírito ainda quer te revelar coisas maiores. Ele ainda quer te revelar, né? Mas você precisa fazer o quê? Clamar, continuar clamando. Não tem outro meio. Deus, ele ainda continua resistindo aos soberbos e dando graças aos humildes. Eu vejo muito adolescentes, muito pré-adolescentes, muitos juniores às vezes, e jovens, e eu tenho que cuidar da minha vida também para não estar nessa mesma situação. Recebe o batismo com o Espírito Santo e começa a se ensoberbecer. Começa a achar que já é espiritual, já não precisa de mais nada. Não. Continua clamando, continua buscando. Deus, ele tem mais para você, mas clame com o coração quebrantado, com o coração contrito. Faz jejum uma semana, não sei, né? Não vai extrapolar não, pelo amor de Deus. Começa com pouco, tem acompanhamento dos pastores, de pessoas mais sábias. Não vai fazer aí o jejum de 40 dias não, aí daqui a pouco você morre e vai falar que a culpa é minha. Não estou falando isso. Eu estou falando para você ouvir as orientações dos pastores. Começa fazendo jejum de um dia, entende? Ore 1 hora, ore 2 horas, ore 3 horas. Deus, ele sempre tem mais para nos oferecer. E clame a Deus pelos melhores dons. O dom de profetizar, o apóstolo Paulo diz principalmente que deve ser buscado. Ok? A missão dos profetas. Os profetas eram homens que guiavam o povo de Deus pelas ordens divinas. Deus mostrava a eles as coisas, as mensagens, as palavras, e eles conseguiam entender. Olha que bênção, né? Eles entendiam. E eles, incentivados pelo Senhor, falavam juízos, palavras de sabedoria. Deus, ele revelava seus propósitos por meio de sonhos, visões. Olha que maravilha, que bênção, né? E agora o ponto B, que diz, profecias de Deus. Nos dias atuais, o ministério profético não perdeu a sua importância. Podemos perceber, através dos ensinos dos apóstolos, o valor das profecias para qualquer época. E para hoje, qual é a função? São importantes para a igreja de Deus. O poder de Deus e a missão de Deus ainda estão disponíveis para nós hoje. Estão não só disponíveis, como tem uma urgência. Nós precisamos de profetas, de pessoas verdadeiras, idôneas, com testemunhos de verdadeiros crentes. O objetivo principal é a edificação dos crentes, como era antigamente. Quem foi chamado para o dom ministerial de profetizar deve colocar-se na posição de porta-voz, embaixador, um representante do reino de Deus na terra. Por essa razão, o apóstolo Paulo destaca a importância do dom espiritual de profecia. As profecias servem de alerta para que a igreja não perca a fé e esteja atenta aos acontecimentos dos últimos dias. Nós vemos muitas igrejas dispersas. Nós vemos muitas igrejas fracassando na fé. Por quê? Por falsos profetas ou a falta de profetas.
A Bíblia diz que os falsos profetas, eles levam a igreja de Deus à idolatria, a obras com demônios. E isso é muito sério, muito grave. Existem falsos profetas. Todos aqueles que buscam desvirtuar a palavra de Deus, a Bíblia, esses são falsos profetas. São falsos mestres, são falsos doutores. Todos aqueles que procuram tirar a glória da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos aqueles que procuram dar uma nova revelação à Bíblia. Tem várias seitas que dizem que tem um Novo Testamento. Saia fora disso. Não existe, tá? A Bíblia, ela já tem a revelação de Deus. Agora, as profecias, elas servem para a edificação. E aí o segundo ponto, né? É o segundo tipo de igreja, que é a igreja que tem um versículo que diz: sem as profecias, o povo ele perece. Sem as profecias, o povo perece. E Jesus, ele falou: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, através do poder de Deus, nós vemos pessoas profetizando para a glória de Deus, para Deus ser glorificado, né? Louvado seja Deus por todos esses dons. Então, vamos para a conclusão. Caro pré-adolescente, cara pré-adolescente, você pode ser um instrumento de Deus. Um instrumento, ele não tem honra. A honra é daquele que está utilizando o instrumento. Nós somos somente iguais, por exemplo, com a caneta. Ninguém fica perguntando qual foi a caneta que determinado escritor escreveu determinado livro. Não, ninguém quer saber. Mas o que importa é que a obra está sendo escrita. O que importa é que vidas estão sendo salvas. O que importa é que o reino de Deus ele esteja sendo propagado a todos. Para quê? Vamos lá. Possuir dons espirituais, tudo isso é fundamental. Mas a forma como tratamos as pessoas é ainda mais importante. Deus quer que seus filhos deem bons testemunhos de sua palavra. Mas para quê? Para nós alcançarmos vidas para o reino de Deus através das nossas atitudes. Através dos nossos atos, assim como nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Agora imagina, né? Os atos dos pré-adolescentes da Assembleia de Deus, marcas do Evangelho. Quais seriam esses atos, né? Quais seriam os atos que vocês iriam ter escrito ali, né? Olha, isso é muito importante. Como eu falei, a árvore, ela precisa dar o seu fruto. Não significa que nós vamos, que nós somos perfeitos, não. Não significa isso, ok? Mas nós precisamos ter coerência com a palavra de Deus. E essa coerência é a maior evidência da presença do Espírito Santo na vida do crente. E que coerência é essa? Que coerência é essa? De que nós somos lavados, de que nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, de que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário em nosso lugar, foi para nos salvar, foi para nos tirar de uma vida de pecados. A Bíblia diz que no céu não entra pecados, não entra aqueles que cometem mentira, aqueles que cometem adultérios, aqueles que cometem prostituição, aqueles que cometem obras imorais. A Bíblia diz isso. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não habita nesse tipo de pessoa. Não habita, não adianta você se iludir. Então, é isso que é você ser coerente. Não quer dizer que você, sei lá, não vai chamar alguém de cara de mamão. Tô brincando. Mas, às vezes nós ficamos brabos por algum motivo, por alguma circunstância, mas o Espírito Santo, ele nos convoca, ele nos chama, ele se entristece. Quando eu faço algo de errado, dentro de mim, na hora, eu me entristeço. Então eu tenho que quebrantar meu coração de novo. Eu tenho que clamar a Deus: Espírito Santo, quebrante o meu ser. Espírito Santo, não se afasta da minha vida. Eu não posso viver longe da tua presença. Você também deve ser assim, nós devemos ser assim, clamarmos pela presença do Espírito Santo verdadeiramente na nossa vida.
todo aquele que clama vai receber. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Vocês gostaram? Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Convide mais pessoas, que Deus abençoe você poderosamente. Vamos orar para nós encerrarmos. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela grande bênção que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor, Pai, venha estar operando em cada um de nós os teus milagres, os teus prodígios, Pai. Batize-nos com o teu Espírito Santo e com fogo. Reveste-nos, Pai, de autoridade e poder celestial. Que não venhamos, Pai, ter um testemunho oco, um testemunho seco, mas que possamos estar cheios da Tua unção, que possamos estar cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito Santo, para que vidas sejam convertidas a Ti pelo poder que há na Tua palavra, para que o Teu Evangelho seja anunciado a todos aqueles que ainda hão de ouvir, Senhor. Falar do Teu amor, falar do Teu reino, Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos que estão me ouvindo agora. Em nome de Jesus Cristo que eu oro a Ti e agradeço por tudo. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. A Bíblia diz, para nós encerrarmos, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Nem todo aquele que diz, Senhor, eu não expulsei demônios em Teu nome. Eu não fiz paralíticos andar, mortos ressuscitar. Mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, se você pratica a iniquidade, se arrependa hoje. Todo aquele que invoca o nome de Deus, que fala o nome de Deus, não fale o nome de Deus em vão. Faça uma aferição como está a sua vida e afaste-se dos seus pecados em nome de Jesus Cristo. Amém? E sejam cheios do Espírito Santo para a glória de Deus. Deus abençoe você, até a próxima. Tchau.